bem-vindo a mais uma aula de física, né? Hoje nós vamos falar sobre sistemas refratores e dispersão da luz, porém hoje é aula de exercícios comentados. Okay? Então nós vamos responder os exercícios, comentar os exercícios, que é o mais importante, né? Saber o porquê que é verdadeiro a resposta, né? Porque que a resposta é correta e por que as demais não são corretas. E com isso, né, ter um melhor entendimento sobre o conteúdo. Então vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um peixe observado obliquamente no interior da água, né, de uma barragem, parece estar mais próximo da superfície, no qual realmente está. Né? Esse fato deve ser atribuído ao fenômeno, letra A, polarização, letra B, difração, letra C, interferência, letra D, reflexão e letra E, refração. Certo? Então vamos entender primeiro a situação lá do peixe, né, que é observado, e também entender quais são esses fenômenos, o que são esses fenômenos, para poder a gente responder a questão. Então a questão é o seguinte, né? Questão 1. Então ela é o seguinte. Então o peixe, ele é observado, né? Nós temos aqui a superfície da água. O peixe, ele está aqui interno, né, a essa água, né, tá submerso, e ele é observado. Nós temos aqui um observador externo, né? Externo. O que é que vai acontecer? Então a luz, ela vai, né, sair do peixe, logicamente, né? O peixe vai refletir a luz de alguma fonte. Quando passar, né, de uma superfície, que é a superfície da água, para a superfície ar, ela vai sofrer um desvio e vai chegar até o observador. O observador, ele não vai conseguir observar o desvio da luz. O que o observador ele vai observar é a luz propagando em linha reta. Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir observar esse peixe, né, em linha reta, em um ponto aparente. Né? Então, esse aqui é o ponto do objeto. E o que ele vai observar é este ponto, certo? Que vai ser a imagem, certo? Vai ser a imagem. Vai haver uma diferença entre onde está o objeto e onde ele está observando este objeto, certo? Então, essa é a situação que está descrita, né, na questão. Na letra A, ele diz que este fenômeno ele é atribuído ao fenômeno da polarização, certo? Polarização da luz. O que é a polarização da luz? Polarizar, gente, a luz é escolher, certo? Polarizar uma onda, né, é escolher de que forma essa onda ela vai se propagar quando passar por um filtro, por exemplo. Isso é polarizar, ok? Então vamos ter aqui um exemplo. Nós temos aqui a luz branca, né? Então, luz branca. Quando a luz branca ela passar, por exemplo, por um filtro vermelho, então a luz vai passar por um filtro vermelho. O que vai acontecer? As demais cores elas ficarão retidas nesse filtro vermelho e a luz ela passa a ser, a partir de então, uma luz vermelha. Certo? Então isso aqui é uma polarização que a luz passou. Certo? Então ela passou por um filtro, foi escolhido aqui qual é a cor que se quer para essa luz branca. No caso, foi a luz vermelha. Então ela passou por um processo de polarização, de escolha, né, da cor. Não é isso que está acontecendo aqui. Isso é a polarização. Certo? Na letra B, ele fala sobre difração. O que é a difração? Vamos observar o seguinte. Certo? Na difração, no caso, a difração da luz, nós vamos ter, por exemplo, aqui um objeto. Pronto. Nós temos aqui um objeto. Okay? Nós temos aqui a fonte de luz.
Então, essa é a fonte de luz. Certo? Bom, e nós temos aqui atrás um observador. Pronto. Então, o observador ele está aqui, não é? Ali situado atrás daquele anteparo aqui, né? Então, tem um anteparo aqui. O que acontece? A luz vai acontecer isso, né? Nós temos a luz ela se propagando, né? Então, ela se propaga para vários pontos, ok? Então, pela situação descrita, né, de forma geométrica, os raios que conseguem passar de luz, eles irão passar desta forma, certo? Não chegando até o observador, ok? Porém, nós estamos tratando desse raio de luz como se fosse apenas um movimento retilíneo, certo? Estamos tratando a luz como se fosse apenas um trajeto corpuscular de algo, certo? Mas nós não podemos tratar a luz apenas dessa forma. Nós temos que entender que a luz ela também é onda. E se nós traçarmos aqui as ondas, nós vamos observar o seguinte, certo? Então, ondas, né? Nós temos a luz aqui em forma de onda, certo? Então, ela vai bater. O que nós vamos observar é o seguinte, é que essa luz aqui, ela vai continuar se propagando e deste lado também vai continuar se propagando. O que vai acontecer? A luz, ela irá conseguir chegar até esse observador, ok? Então, nós temos aqui, ó, neste local, atrás desse anteparo, ok? A luz ela consegue chegar até esse observador. Certo? Então, isso acontece pela difração. Não é o que está acontecendo aqui. Okay? Não explica o que está acontecendo ali. Certo? Na letra C, ele fala sobre interferência. A interferência é quando nós temos, não é, no caso do comportamento ondulatório da luz, os pontos de crista, né, e crista se tocando, formando ali uma interferência construtiva, né? Crista, crista, ou vale, vale, não é? Tendo interferência construtiva, ou quando nós temos uma interferência destrutiva, né? Uma crista e um vale desses comprimentos de onda se encontrando, que não é o nosso caso. No caso da reflexão, reflexão é a luz incidir sobre uma superfície e retornar. Ela não passar, ela retornar, certo? A luz ela sai do peixe, né? Ela reflete a partir do peixe, ela bate na superfície de separação, mas ela não retorna. Ela consegue transpor. Se ela consegue transpor, não pode ser reflexão. A resposta só pode ser letra E, o fenômeno da refração. A refração consiste da luz, né? Ela passar de um meio para o outro. Ela sair de um meio para o outro, ela conseguir transpor essa barreira de superfície entre esses meios, certo? Então, esse é o fenômeno que nós chamamos de refração. Então, resposta letra E. Ok? Questão bem fácil, né? Basta entender quem são os outros conceitos, certo? Para poder a gente conseguir entender que isso é feito através da refração. Ok? Questão bem fácil, questão simples, né? Então, vamos à próxima. Na questão 2, nós temos o seguinte. Um pássaro sobrevoa em linha reta e a baixa altitude uma piscina, cujo fundo se encontra, né, no fundo se encontra uma pedra. Podemos afirmar que, letra A, com a piscina cheia, o pássaro verá a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estivesse vazia. Letra B. Com a piscina cheia ou vazia, o pássaro deverá ver a pedra durante o mesmo intervalo de tempo. Letra C. O pássaro somente poderá ver a pedra quando estiver voando sobre a superfície da água. Letra D. O pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a pedra numa posição mais profunda do que aquela
que ela realmente se encontra. E letra E, o pássaro nunca poderá ver a pedra, certo? Bom, então vamos observar o seguinte. Questão 2, né? Então nós temos o seguinte, nós temos a piscina, ok? Então a superfície da água da piscina, certo? E nós temos ali no fundo da piscina, né, uma pedra. Então a pedra está situada aqui no fundo da piscina. Então, com a piscina cheia, o pássaro ele vai passar por cima dessa piscina. Ele vai conseguir visualizar a pedra aqui no fundo da piscina, ok? A pergunta é, ele vai conseguir observar a pedra de fato? Ele vai conseguir observar, se ele consegue observar a pedra, ele vai observar em mais tempo ou em menos tempo se ela estivesse vazia, ok? Bom, então se ela consegue observar é porque tem um raio de luz que reflete, né, a essa pedra e vai chegar até os olhos do pássaro. Então nós vamos observar o seguinte. Então esse raio de luz, quando ele sai aqui, não é, perpendicular à superfície, também passa para o outro lado perpendicular. Mas quando começa a ter alguns ângulos, olha só o que acontece. Então ele vai, né, sofrer esses seguintes desvios. Certo? Ou seja, percebam que a área, não é, em que o pássaro vai conseguir passar por cima da piscina, certo? Em alguns momentos, né, aqui pegando os pontos mais longínquos, ele vai conseguir observar a pedra, mesmo não estando mais sobre a superfície da água. Não está sobrevoando em cima da piscina. Mesmo que ele consegue observar essa pedra no fundo da piscina, graças à refração que vai acontecer. Certo? Então a resposta só pode ser a letra A. Com a piscina cheia, o pássaro verá a pedra durante um intervalo de tempo maior do que se a piscina estivesse vazia, justamente por conta dos desvios que esses raios de luz eles irão sofrer quando passarem de um meio para o outro. Ok? Bom, por que não pode ser a letra B, né? Então, com a piscina cheia ou vazia, o pássaro poderá ver a pedra durante o mesmo intervalo de tempo. Não. Certo? Com a piscina cheia, ele vai conseguir ver a pedra no maior intervalo de tempo, justamente por causa desses raios que sofrem um desvio. Ok? Com a piscina vazia, ele vai conseguir ver a pedra no intervalo de tempo menor, porque os raios não vão sofrer esses desvios. Basta a gente pegar aqui um raio que chega perto aqui da borda, né? Ele não vai conseguir passar pela borda, certo? Mas um raio que chega bem próximo, ele consegue sofrer um desvio que vai ser maior do que se o raio tivesse passado direto. Então ele vai conseguir ver a pedra ali no intervalo de tempo maior, né? A letra C. O pássaro somente poderá ver a pedra enquanto estiver voando sobre a superfície da água? Não. Nós já vimos aqui justamente por conta dos desvios que esses raios de luz eles vão sofrer, consegue se ver com um tempo maior, né? Letra D. O pássaro, ao passar sobre a piscina, verá a pedra numa posição mais profunda do que realmente ela se encontra. Okay? Em alguns pontos, ele não vai conseguir ver mais profundo, ele vai conseguir ver menos profunda, mais próximo da superfície. Certo? Justamente pelo prolongamento dos raios, a gente vai ver que ele vai estar numa posição aparente, né? Mais próximo da superfície. E letra E, o pássaro nunca poderá ver a pedra, né? Ele já sabe que ele consegue ver a pedra, né, em um tempo maior. Então a resposta é a letra A, ok? Então questão bem fácil, bem simples, né? A questão 3, vamos ligar na questão 3, que questão 3 aí, ela vai trazer alguns cálculozinhos, né? Então na 3 tem o seguinte. Um ponto real P está situado a 1 metro da superfície da água. O índice de refração da água é 4/3. Né? A imagem P' conjugada ao dióptro água A, certo? Qual vai ser? Né? Letra A.
Real está na água a profundidade de 75 centímetros. Virtual está na água a 20 centímetros, né, acima da superfície da água. C, virtual, está na água a profundidade de 75 centímetros. Letra D, real, está na água a profundidade de 4/3, né, de metros. E virtual está na água a 10 centímetros da superfície da água, ok? Então é o seguinte, caso é a questão 3, né? A questão 3 nós vamos ter o seguinte, então nós temos um ponto, né? Nós temos aqui a superfície da água, então nós temos um ponto P aqui, que ele está a uma distância, né, uma profundidade de 1 metro. Então, ele está aqui a 1 metro, né, a sua profundidade. Okay? Então, ele diz que o índice de refração aqui da água, né, chamado de índice 2, é 4/3. Certo? E nós temos o índice 1, que vai ser o índice do ar. Ele não fala, mas o índice do ar ele é igual a 1. Isso aí você já tem que saber que o índice do ar ele é igual a 1. Tá, ok? Então, ele quer saber, né, que o observador ele vai conseguir ver esse ponto, a ponto P', né, que vai ser o ponto da imagem aparente, e ele quer saber justamente qual é essa distância, né, que a distância P'. Ok? Então, nós vimos na aula o seguinte, ok? Esse ponto ele vai ser observado fora, né? Então ele vai passar da água para o ar, okay? Sofrendo justamente esse desvio. Então nós temos aqui o observador, ok? Então o raio ele sofre um desvio até chegar no observador, justamente por conta da refração, ok? Nós vemos o seguinte, nós vamos utilizar o índice do ar sobre o índice da água vai ser igual ao P' sobre P, ok? Então essa é a relação que nós vimos durante a aula. No caso, o índice do ar, ele é 1, ok? 1. E o índice da água, ele é 4/3. Isso vai ser igual ao P', né, que é o nosso que a gente quer saber, sobre o P, que é 1 metro, né? No caso aqui, vai ser 1 metro, ok? Então, fazendo meio pelos extremos, né, nós vamos ter o seguinte, 4/3 vezes o P' vai ser igual a 1 vezes 1, que dá 1, né? Então, o P', né, 3 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, fica 3/4. Então, o nosso P', 3 dividido por 4, vamos fazer, né? 3 dividido por 4. 3 a gente não consegue dividir com 4. Então, nós colocamos o 0, né, e adicionamos um 0 aqui, né, 0, 30 dividido por 4. 30 dividido por 4 é 7, né? Porque 7 vezes 4 é 28. 28 para 30, fica faltando 2, né? Como eu coloquei aqui uma vírgula, eu tenho direito sempre a um 0 deste lado, né? Vou colocar aqui de azul, né, que é o 0 que você tem direito aí, né? Então fica 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5, né? 5 vezes 4 dá 20, então aqui fica 0, né? Não sobra nada. Então o P' vai ser igual a 0,75 metros, ok? 0,75 metros é o mesmo que 0,75 metros é o mesmo que 75 centímetros, ok?
Então, P', ele será 75 centímetros. Então, a resposta da questão só pode ser a letra C. Será virtual, porque está, né, no outro lado, né? E será de uma profundidade de 75 centímetros, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.